É para Ele. Povo abençoado. Você pode dizer isso? Eu sou. Eu faço parte do reino de Deus. Por isso sou abençoado. Ah, louvores a Ele. Dá exaltação a Ele. Rende louvores a Ele. Porque vive o Senhor. E o Senhor está vivo. Vivo. Você crê que o Senhor está vivo? Oh, Deus é bom. Pega a tua Bíblia aí. Vai até o livro de Romanos. Romanos é Novo Testamento. Todos acharam? Capítulo 8. Eu ouvi alguém dizer obrigado, Deus. Está dando microfonia nesse microfone aqui. Vai apitar, já apitou. Dando graças ao Senhor. Você está dando graças ao Senhor? Tudo que nós pregamos aqui é para ensinar os irmãos. E creia nisso. Todas as vezes que alguém está admoestando, já foi admoestado. Ouviu? Eu vou traduzir essa palavra. Todas as vezes que alguém prega dando um puxão de orelha, é porque ele tomou 2. Ouviu? Não é porque a pessoa é melhor. É porque ela foi visitada por Deus e simplesmente passa aquilo que Deus tem ensinado a ela. Então eu vou precisar de alguns teólogos aí. Pastor Valtinho, grande teólogo da comunidade Harmonia. Leandro, o grande Leandro. Isso ninguém pode negar, é grande mesmo, não? Portanto agora, verso 1 do capítulo 8, guarda isso no teu coração. Portanto agora, que não andam, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo assim: Pai, eu quero ouvir a tua voz, guardar os teus mandamentos em meu coração e me alegrar com a presença do teu Espírito. Te louvo em nome do Senhor Jesus. Agradecido em nome de Jesus. Podem assentar, amados. Você ouviu aí? Um dia eu aprendo a mexer com celular. E eu estou praticando. Então hoje eu estou pregando de uma maneira... Cadê o Glauber? Cadê o Glauber para rir, né? Uma maneira tecnológica, né? Hoje eu estou pregando. Quantos aqui já foram visitados por Deus nesta noite? Quando eu me converti, tinha alguns livros que me chamavam muito a atenção. Hoje eu falava com o Bila, com o Anderson, meu genro.
né, a respeito disso. Eu li muito, gostava muito de Salmos, porque é cânticos, isso já me chamava a atenção, e de um excelente autor, né, uma boa parte dele, ou a metade dos Salmos, pertence a Davi. E depois também eu me aprofundei em conhecer Provérbios de Salomão e o livro de Eclesiastes. Eu li bastante, várias vezes, aprendi muitas coisas nele. E assim depois fui me aprofundando em outros livros. Mas esses três no início da minha vida cristã, eles me chamavam muita atenção. E isso é normal, tá, irmãos? Quando nós nos convertemos, tem sempre um livro que nos chama a atenção, assim como um trecho da Bíblia que fica marcado no nosso coração, né? Que chama muito a nossa atenção. E eu lendo esses livros, e quero dizer aos irmãos que eu aprendi que é palavra de Deus. Quantos creem que é palavra de Deus? Muitas coisas. O livro de Provérbios nos ensina coisas grandiosas. Grandiosas. Muitas coisas foram autenticadas por Jesus, tá? Nós estamos falando de livro que Jesus autenticou. Não levaram num tabelião. O tabelião foi ele. Sabe quem autenticou esses livros? A própria palavra. Quando você pega a tua Bíblia, você fique sabendo disso, que esses livros que estão aí na tua Bíblia, Jesus falou deles, ele autenticou de uma maneira ou de outra, ele autenticou esses livros. Então você pode confiar, porque é o autor da vida quem autenticou ele. E nós lemos o livro de Romanos, e quando eu vou pregar alguma coisa que eu sei, talvez você se sinta excluído daquilo que eu estou pregando, eu quero dizer que você está dentro, tá? Está fora não, você está dentro. E se você sentir que alguma coisa foi direto para você, eu quero dizer uma coisa para você: foi sim, e não fui eu que falei, foi Deus que falou. O problema é que a gente sempre acha que é as pessoas que estão falando para nós, quando é Deus que está falando conosco. Se nós tivermos a seguinte mentalidade: eu vou ouvir um sermão e isso, o pastor falou para mim, então eu quero dizer para você que você precisa mudar. Esse conceito aí está errado. Você veio para ouvir quem? Deus. E se você veio com a intenção de ouvir Deus, Deus fala com você. Deus fala com você. Agora, se você veio para ouvir alguma outra coisa, tudo é possível que crer, né? Tudo é possível que crer. E eu gosto de pegar alguns trechos bíblicos e pensar nele de maneira contrária, porque são coisas difíceis de fazer. Nesse próprio livro de Romanos, ele está falando lá no finalzinho, a partir do verso 37, ele fala de um cântico de vitória. Mas toda essa vitória, ela está englobada no livro todo. Começa o quê? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é aqueles que passaram por Cristo Jesus. É os que estão. Então, ontem conversava com o Célio e com a Mauri, e nós, nas nossas conversas ali, a gente dizia: olha que risco. Eu orei pelo meu cunhado, o primeiro que faleceu. Ele esteve aqui na igreja um tempo, ouviu a palavra de Deus, foi um tempo gostoso. E nos últimos dias ele estava lá em coma, não se movia, não tinha nada. O médico falou: olha, tá isso. Sabe aquela respiração que não é respiração, que é o tubo lançando ar? Ele estava assim. Aí a Deise falou para mim: Walter, eu quase não subia para vê-lo, ela que subia, deixava, ele estava ali no Jardim Sapopemba, eu sempre ficava esperando, deixava a mãe dele subir, enfim, outras pessoas subirem. Ela falou: hoje você tem que subir comigo. Eu falei: por quê? Porque eu acho que meu irmão não passa de hoje. E eu fui lá, falei: claro, vou subir e vou orar por ele.
E quando comecei a orar por ele, e falando do que ele tinha ouvido de Deus, do que ele tinha feito como aliança com Deus, que ele disse que tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador, ele começou a querer falar comigo. Então ele movia a boca de uma maneira assim que todo mundo se espantava. E eu falava, então você tem que ter essa certeza, agora você está me ouvindo, você tem que ter essa certeza no teu coração. E eu creio que ele foi salvo. Eu creio que ele foi salvo. Sabe, tem pessoas que são perdidas a vida inteira, mas Deus, com essa misericórdia que nós já falamos aqui, ele vai até o fim, né? E essa pessoa se inclina para ele. E tem uns que estão todo dia na casa de Deus, buscando a Deus, fazendo, e no final dos dias faz o quê? Se desvia dele. Vamos falar desse desviar agora? O que acontece? Nós não gostamos de falar disso, mas nós gostamos de falar do que eu estava dizendo. Aquela pessoa que chegou no último minuto e faz o quê? Se voltou para Deus e foi salvo. E aquele que estava o tempo todo com Deus, no último minuto se voltou para o outro lado. Foi para o inferno. Porque a Bíblia diz, aquele que for fiel até a morte é que recebe a coroa da vida. Muitas vezes você não pode falar isso para as pessoas. Mas é a realidade. Hoje eu estou pregando, não estou falando com ninguém diretamente, então eu posso falar essas coisas. E aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a essa igreja. Ouviu? Então você tem que ser fiel até a morte. Fala aí para o teu vizinho, fiel até a morte, senão não vale nada. Eu estou falando disso porque o tema da minha mensagem hoje é cuidados com o chamado. Os cuidados com o chamado de Deus. Todos que estão aqui foram chamados por Deus. Ouviu? Ele chama. Quem cuida disso? Quem tem que cuidar somos nós. A semente já está aqui, plantada. Ela já saiu da terra. E agora quem tem que regar? Sou eu. Quem tem que zelar? Sou eu. E a gente quer cobrar de Deus que Ele faça aquilo que diz respeito a nós fazermos. Então eu vou dizer primeiramente que os cuidados mostram o conhecimento que a pessoa tem do chamado de Deus, a respeito desse chamado que ela recebeu. Ele foi chamado para entrar no reino, não é isso? E nós olhamos o reino muitas vezes assim de uma maneira, é um lugar e tal, mas quando você vai ficando velho, e tem uns que fica velho e fica bobo, e tem uns que fica velho e fica sábio, mas isso só acontece quando ele parte do princípio. Qual é o princípio da sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria aí na galeria, bem alto? É o temor a Deus. Tem uns que vão perdendo o temor com o tempo, e outros vão adquirindo mais temor. Sabe uma coisa interessante? Os cuidados com o chamado mostram o quanto a pessoa tem o desejo do conhecimento de Deus. Então você foi chamado para o reino. Ouviu? Quantos aqui entenderam? Você busca o reino, eu estava dizendo, como um lugar. Não, o reino é Cristo. Se você pegar no princípio dos evangelhos, vai estar escrito exatamente o que eu estou dizendo. Ele é reino. Vos é chegado o que, disse João Batista? O reino de Deus. Quem era o reino de Deus? Jesus. Mas é um lugar. Não, você entra pela porta. Quem é a porta? Porta do quê?
do reino. Porta do reino, ele é o reino. Eu posso, se você só pode nele. E podemos muitas coisas fora dele. Podemos muitas coisas. Porque nós fomos criados desta maneira. Ouve o que eu estou dizendo? Deus nos criou a sua imagem e sua semelhança. Você pensa que é pouca coisa? Nós somos os únicos criados imagem e semelhança de Deus. É pouca coisa? Não. O homem caiu lá no Éden, tudo bem, caiu. Tirou a coroa dele? Porque diz que ele coroou de honra e de glória. Tem muitos homens que não servem a Deus e faz tantas coisas grandiosas. Pode ou não pode? Pode. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E posso muitas coisas sem aquele que me fortalece. Olha, só para vocês terem uma ideia, há pessoas que se aplicam a fazer coisas, colocam no seu coração de que ele vai abençoar as pessoas através de uma vacina. E ele dedica 20 anos, 30 anos pesquisando a respeito daquela vacina e no final você já tomou a vacina. Foi abençoado ou não? Essa pessoa não tinha Deus. Pôde ou não pôde? Pode. Tem outros que colocam no seu coração: eu vou conquistar, eu vou ser rico. E o que acontece com ele? Se torna rico. Pode ou não pode? Só que ele não tem a riqueza de Deus, porque a riqueza de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Esse é o princípio da sabedoria de Deus. Quantos querem ser ricos aqui? Seja primeiro no Senhor, porque todas as coisas serão acrescentadas sem dores. Sem dores. Agora tem pessoas que preferem a dor. Prefere ser. Então que fique. Quando a pessoa entende isso, a maioria no final da vida, ele descobre o quanto perdeu. Quanto perdeu? Tem uma historinha de um menino que o pai era rico e ele tinha um empregado que cuidava da sua fazenda. Aí, há um tempo, esse empregado comprou um sítiozinho, um pedacinho até, sítio é um pedaço grande, uma chacrinha pequenininha lá de 2.000 metros, do lado. E aí, colocou outro caseiro lá, e ele continuou trabalhando. Na conversa com o patrão, ele diz assim, o menino fala assim, o pequeno dele fala: você não quer ir na minha casa? O pobre. Aí o rico falou: claro que eu quero conhecer a tua casa. Então, você vai conhecer a minha casa. E ele vai lá e passa um dia maravilhoso, vem à noite, ele dorme naquele lugar, e quando ele volta para casa, ele falou: pai, eu fui na casa do Joãozinho, como eles são ricos. Aí o pai: não, filho, eles não são ricos. Pai, que é isso? Você acredita que eu saí com ele? Nós temos uma piscininha, fui tomar um banho, a piscina deles é enorme. Não, filho, lá é um rio. Então é lá que eu fui tomar banho, é muito grande. Pai, você não acredita como eles são ricos. Não, filho, eles não são ricos. Você acredita que à noite, pai, o senhor colocou aqui esses enfeites no meu quarto, e lá eu dormi enxergando o próprio céu. Não tinha, o telhado estava furado. Ele falou: como eles são ricos, pai. Deu para você ver a riqueza de outra maneira aí ou não? Pai, sabe a coisa que eu mais amei lá? Ele falou: o que foi, filho? Lá eles não precisam de nada para ficar guardando as portas. A porta não tem nem fechadura. Quem é mais rico? Há pessoas que se tornam prisioneiros da sua própria riqueza. Tem que ter segurança. Não é assim? Eu conheço pastores aí que não andam sem 3 seguranças. Não vem.
Não vai para lugar nenhum sem o segurança. Eu só tenho uma segurança. Oh, e que segurança, hein? Sou feliz. Dia desse eu vou ensinar esse cântico, que já virou despertador do Arnaldo. Sou feliz, sou feliz, sou feliz porque o amor de Jesus, de Jesus, de Jesus me libertou. Isso é ser feliz. Sabe, muitas pessoas perdem o cuidado com o chamado. Elas ficam no conhecimento somente. Outros, sabe o que eles fazem? E isso é um alerta, amados. Se você tem cuidados com o chamado, você quer chegar à intimidade com Deus. Você não quer ficar só no conhecimento. Você sabia que o Papa João Paulo II, aquele que faleceu, ele falava 13 idiomas? 13. Entra na internet lá que você vai achar tudo isso. 13 idiomas aquele homem falava. Uma certa época, se você procurar lá algumas notícias sobre ele, ele teve uma grande dúvida. Porque qual era o problema? Ele achava que o culto a Maria, ele estava extrapolando, porque ele estava praticamente apagando o culto a Jesus. Isso começou a incomodar ele. Ele tinha muito conhecimento, mas nenhuma intimidade. Porque quando você tem intimidade com Deus, Ele é o primeiro. Ele tinha todo o conhecimento. Se você for no Vaticano, você vai ver livro de todo quanto é espécie. Mas, os 10 mandamentos, qual é o primeiro? Acima de todas as coisas, não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti quadro ou escultura do que está acima do céu, abaixo. E aí? Conhecimento não leva ao temor, é o temor que leva ao conhecimento. Quantos temem a Deus aqui? Então você vai conhecer, amado, porque Ele se revela àqueles que têm temor. Ouviu o que eu estou dizendo? Sabe, tem outra coisa, você, quando tem cuidado com o teu chamado, você quer ter intimidade com Deus. E a intimidade com Deus te leva a acreditar que tudo que Ele te deu para fazer, você tem que ser zeloso. Ouviu? Então eu dizia isso pela manhã, com o Anderson, com a Michele, com a minha esposa, com a Deise. Dizia, olha, sabe por quê? Eu nunca quis ser pastor. Estou sendo real com vocês. Falei, não, você vai de pastor, não é comigo. Eu quero ser um ministro de louvor, quero estar envolvido com o pessoal da música, eu gosto disso. Eu sei fazer, não tão bem, mas eu sei tocar alguma coisinha, é isso que eu quero fazer. Você sabe por que eu pensava desta maneira? Não é porque eu simplesmente achava melhor isso ou melhor aquilo, é porque eu conhecia. Há 2 chamados. O primeiro, você é chamado para o reino, mas tem uns outros chamados que você recebe, não quando você é chamado para o reino, mas quando você está no reino. E esse é específico para as pessoas. E ali eu sabia que, eu vi o chamado do meu pastor e dizia, Deus me livre. Tratar com umas pessoas como essa, eu era muito, ainda ontem minha esposa falou, como você era chato. Ela falou isso para mim, vocês acreditam? Magoou. Aí eu dei uma revisada rápida assim, voltei a fita e falei para ela, era bem mais do que você falou. Lembra da pregação das 2 que eu dei sequência? Quando alguém falar alguma coisa a teu respeito, o que você faz? Falar mal. Vá dar uma verificada que você está bem pior do que falaram.
Dá uma verificadinha. Eu fui e verifiquei, falei, não, verdadeiramente, eu era chato. Eu era exigente ao extremo. Sabe o crente, que tem uns crentes que são assim, né, irmãos? Tem uns crentes que eles abraçam algumas coisas. Tem uns crentes que tudo é espiritual. Tudo é espiritual. E eu dizia isso, a Bíblia trata de coisas espirituais e coisas que não são espirituais. Você sabia disso ou não? Finança é espiritual ou não? Não. Deus fala que mamão, o amor ao dinheiro, é a raiz de... Você vai ensinar o teu filho o quê? Ao crente que não tem inteligência, ou melhor, não tem sabedoria. Inteligência ele pode ter. Ele diz assim, se afasta do dinheiro. E eu digo para o meu filho, chega perto dele. Gosta dele. Só que vigia. Porque gostar, do gostar para o amar, é um pulinho, tá? Então você pode gostar do dinheiro sim. Quantos gostam de dinheiro? Se você não gostar, dá o teu salário para mim no fim do mês, eu fico feliz. Gosta de dinheiro, mas não ame o dinheiro. Amar é outra coisa, amados. É outra conversa. Eu gostaria de perguntar, você está entendendo a mensagem desta noite? Quantos estão entendendo? Diga, eu estou entendendo. Nossa, só vocês. Cuidados com o chamado. Eu, quando não queria ser pastor, é porque eu sabia que ser pastor requeria algumas coisas. Primeiro, eu tinha que conhecer a Bíblia, e não só conhecer o Senhor da Bíblia. Para conhecer o Senhor da Bíblia, é necessário intimidade com Ele. E quando você fala em intimidade com alguém, você perde intimidade com outros. Eu tinha muitos amigos, e quando eu comecei a ter intimidade com a minha esposa, os amigos ficaram para segundo plano, terceiro plano. Chegava lá no vai-vai, as morenas olhavam para o Valtão, você imagina, cheio de cacho, campeão do carnaval. O que vocês me dizem? O músico do momento, né? Aí vem uma moça correndo e fala, eu vi você na avenida, eu te amei. Eu falei, então, ela falou um monte de coisa. Eu falei, por favor, você quer conhecer minha esposa? Quantos estão entendendo? Porque agora é outra, ela tem que ficar em outro plano. Quantos conheceram Jesus? As outras coisas têm que ficar onde? Para trás, em outros planos. Porque senão você não está nele. Se você não está nele, volta lá no verso número 1. O que foi que você leu? Para aqueles que estão em Cristo e para aqueles que não estão em Cristo, toda sorte de condenação há. Porque quem nos livra da condenação é quem? É Cristo. E sem Cristo o que nós estamos? Condenados. É real. E quando nós pregamos a realidade, choca. Eu disse, a Bíblia não é toda espiritual. Paulo dizendo para Timóteo, toma vinho para o problema do teu estômago. Se ele falasse hoje aqui, toma vinho. Qual é o mercado 24 horas? Extra. Eu vinha com um galão de 5 litros, né? Para melhorar meu estômago. Olha, não é isso. Ele está falando de um vinho medicinal. Que é um vinho preparado com raiz, com um monte de coisa. Quantos aqui tem mais de 50? Então vocês sabem disso. Muitos remédios na antiguidade eram feitos com raiz. Hoje as pessoas estão voltando a isso. As coisas naturais. Há muitas pessoas
que não gostam de ir a um médico que não seja o quê? Homeopata, porque ela gosta do tratamento com as coisas naturais. A Bíblia está falando de tratamento de coisas naturais. Não tinha essa indústria farmacêutica que existe hoje. E Deus sempre deu refrigério ao homem. Deus sempre deu, amado. Então você vai encontrar na Bíblia muitas coisas que se trata da saúde do homem. Isso indiferente de fé. Porque Deus te ama. Deus me ama. Ele não me ama só porque eu estou nele, Ele me ama porque Ele me criou. Ouviu? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Claro que você vai para alguns lugares que você vai, você fica olhando umas pessoas passarem e fala, não, isso aí não pode ser imagem e semelhança de Deus. Não é? Mas é. Porque não é o externo, simplesmente. Eu quero que você entenda mais uma coisa. Aqueles que cuidam do chamado, sabe? Aqueles que estão cuidando do seu chamado, mostra temor ao chamado. E é isso que eu estou dizendo. Eu dizia, para ser pastor, eu preciso conhecer as ovelhas. Ouviu o que eu estou dizendo? Eu tenho que conhecer as ovelhas. Porque se eu não conhecer as ovelhas, Deus não vai poder me usar com as ovelhas. Tem ovelha que você, se você olhar para ela e não dizer boa noite, meu amado, essa ovelha vai embora da igreja. Só por causa de uma boa noite. Mas acontece. Quantos aqui tem chamado? Se você tem chamado, eu estou dizendo do segundo, aquele que você toma. Temos aqui diáconos, temos aqui pastores, sabe? Temos professores. Qual é o bom professor? Eu vou perguntar para você. Quantos podem me dizer qual é o bom professor? É aquele que conhece tudo a respeito da matéria que está dando? Isso não é ser bom, isso é obrigação do professor. Ser bom professor é conhecer os alunos. Certo, professora? Porque cada aluno tem a sua dificuldade. E se o professor não acompanhar conforme a dificuldade de cada aluno, a metade da classe vai ficar para trás. Ser pastor é isso. Eu posso falar algumas coisas aqui, todo mundo ri e alguém ficar ofendido. Então eu tenho que tomar cuidado. Sempre quando eu falo alguma coisa esquisita, eu falo ao meu respeito. Quando eu digo, olha, eu sou feio, todos vocês riem, mas eu tenho certeza que não sou. Por isso eu posso falar. Agora, a maioria das pessoas que não tem certeza do que ela é, quando alguém fala, ela fica ofendida. Alguém já te chamou de burro ou não? Uma vez uma pessoa falou assim, nossa, você é burro. Eu falei, não sou não tenho cauda. Ah, minha orelhinha, não é tão grande. Eu sei o que sou, você sabe o que você é? Quando você cuida do chamado, você vai aprender muito mais o que você é para Deus. Quando a pessoa tem zelo com o chamado, ela não se perde pelo que os outros falam. Ela aguarda porque o Deus que mandou ela fazer isso ou falar aquilo, vai dar testemunho dele mesmo. Que o testemunho não é ao meu respeito. Quem está falando aqui é Deus que tem que mostrar que Ele está falando. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi isso que a Deise falou, o pastor teve uma direção para orar por dizimista. Eu sabe o que eu estou aguardando? Os testemunhos. Porque eu creio que foi Deus quem falou. Quantos estão entendendo? Então não precisa se preocupar. Se você está firme no teu chamado, as coisas vão acontecer porque é Deus quem está na direção.
Então tudo, Filipenses 4:13 diz o quê? Tudo posso. Aí diz, naquele que me fortalece. Mas tudo posso naquele que me fortalece, está no contexto anterior. Olha, nele eu posso sofrer, nele eu posso ter fome, nele eu posso ser chicoteado, como já foi dito hoje à noite aqui. É 40 menos 1, como foi dito na escola bíblica. Sabe o que é 40 menos 1? Muitas pessoas pensam que é 40, né? Ou seja, 39 chibatada. Mas se você for estudar sobre isso, você vai chegar à seguinte conclusão: é 79. Quando chega 39, em vez da pessoa dizer 40, ela diz o quê? 1 de novo. E começa o castigo de novo. É isso que ele está dizendo. Eu posso, nele que me fortalece. Mas outras coisas ele podia. E ele mesmo fala, outras coisas eu posso, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque o meu chamado, eu zelo pelo meu chamado. O primeiro chamado ele está falando. Quando você é chamado para o reino, a primeira coisa que Deus requer daqueles que estão no reino é santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E se você quer intimidade, quer ver o Senhor agindo na tua vida, é necessário o quê? Santidade. Santidade, amados. Como eu vou ser santo? Cumprindo os mandamentos. Cumpre os mandamentos. Amor. Quantas pessoas dizem eu amo ao Senhor? E nós fazemos essa pergunta. Mas tudo está ligado aos mandamentos. Jesus disse, aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Quem tem o chamado, está sempre procurando cumprir os mandamentos. Erra? Claro que erra. Mas qual é o desejo do coração dele? É acertar. Então o que Deus dá? Oportunidade para que ele faça certo amanhã. Porque ele é bom. A bondade de Deus não está naquilo que simplesmente ele faz, está na oportunidade que ele dá para você realizar. Para você dizer como Paulo, eu posso. Tudo eu posso. Porque ele me fortalece. Quando eu vou à frente, não, quando eu volto atrás. Qual é o momento que você mais precisa de fortaleza? É quando você caminha, quando você está indo para frente ou quando você tem que voltar atrás? Essa pergunta da noite. Quando você acha que você mais precisa da fortaleza de Deus? É quando você está indo de vento em popa, fazendo tudo e tudo está dando certo e você prossegue, quando você usa a fé, ou quando você tem que voltar atrás e dizer, errei, eu tenho que voltar e consertar. Onde está a fortaleza? Então as pessoas ficam olhando sempre para frente. Mas quando você está cumprindo o chamado, você sempre tem que voltar atrás. Quantos aqui estão cumprindo o chamado? Se prepara para voltar para trás. Se prepara. Isso é Bíblia, amado, não sou eu. Sabe o que ela diz? Ela diz, se você estiver vindo para o altar com o teu dízimo, porque você agora está trabalhando, e você está num belo emprego, ou você tem uma empresa, você está se dando bem, você vem trazer o teu dízimo. Quando a tua oferta, agora eu lembrei que eu fiz alguma coisa errada para alguém, nem deixa o dízimo, vai lá e acerta primeiro com a pessoa. Porque a tua oferta não tem valor para Deus, se você primeiramente não estiver cumprindo o teu chamado. Sabe por que eu posso falar isso? Porque eu prego a palavra de Deus, eu não prego simplesmente traga a nós, porque nós estamos precisando. Deus sempre supriu as nossas necessidades e sempre vai suprir. Com rico, com pobres, com quem dizima, com quem oferta, com quem não oferta. Isso é para você aprender. O que pregamos aqui é para você aprender. E não para você ser escravo de alguma coisa. É para você ser livre.
É para você ser livre, porque os que querem cumprir chamada, a primeira coisa que abraça é a liberdade em Cristo. Pedro estava preocupado, dizendo: olha, Senhor, teu mestre, ele oferta, ele paga os tributos, ele faz isso. E Pedro ficou todo preocupado: caramba, e agora que eu vou responder? Jesus está lá sentadinho, ele chega para Jesus, assim, né? Quase igual sabe aquele filhão que o pai está lá no quarto, meditando na palavra, né? E o pai falou: você não desce hoje não, fica aí. E ele fica lá na sala, pega a bola e fala: pô, o pai não deixou eu brincar lá embaixo, eu vou brincar aqui mesmo. Aí ele dá um chute sem querer, a bola sobe e quebra o lustre. Aí ele chega assim: pai, oi pai, não é assim? Pois foi assim que Pedro chegou para Jesus. Aí Jesus, antes dele falar, falou: e aí Pedro, o que tu dizes? É justo pagar os impostos? Ouve o que eu estou dizendo. Ele falou: olha aqui as moedas. A moeda era de quem? O que tinha lá? César. Dá César o que é de César. Vai lá no rio, lá no mar, lá. Pega a tua varinha de pescar. Primeiro peixe que vier, você abre a boquinha dele que o dinheiro está lá dentro. Não era um rio, amados, era um mar. Quantos peixes tem no mar? Mas o que ele manda vai lá na varinha. Ouviu? Quantos estão entendendo? Cuidar do teu chamado. Tem pessoas que entram no reino, sai do reino e nem pertence, nem percebe que já saíram do reino. Só vão perceber no dia da trombeta. Já assistiram aqueles filmes de arrebatamento ou não? Está todo mundo conversando, começa a cair as roupinhas. Fala: o que está acontecendo? É o arrebatamento. Ele nem lembra que vai existir um arrebatamento. Só na hora do arrebatamento que ele lembrou. Ficou. Vou brincar com vocês, fique atento. Quando Jesus voltar, quantos vão ficar felizes? Aprender, hein? Ninguém ergueu a mão, né? Todo mundo quer subir feliz, né? Quantos querem subir felizes? Cumpre os mandamentos, senão você fica. Ouviu? Cumpre o teu chamado. Aí, quando eu cheguei quando me consagraram pastor, eu me escondi desse negócio de pastor, pelo menos por uns 3 anos. Eu disse para Deus: não conta para ninguém, hein? Mas por quê, Walter? Porque senão você perde o casamento. Eu até ameacei ela: não conta para ninguém. Aí estou em algum lugar, um estranho do meu lado, começa a conversar e fala: pastor, como é que é? Você me chamou do quê? De pastor. Você não é pastor? E aí, vou dizer sim ou não? Eu sou, né? Então, eu queria fazer uma pergunta: como é que esse cara sabia que eu era pastor? Ninguém se esconde do seu chamado. Deus vai estar sempre mostrando para você para que você foi chamado. Quantos estão entendendo? Tem uns que só lembram que tem o chamado de louvar no dia que perde a voz. Tem uns que só lembram do chamado que Deus deu para ele de tocar quando ele perde um pedaço da mão. Tem uns que só lembram do chamado que Deus deu a ele como sacerdote quando a casa está destruída. Cuidado com o teu chamado. Ele é para ser exercido. E para isso você precisa da palavra. Conhecer. Fala comigo. Conhecer os mandamentos. Ter intimidade com Deus. E isso só acontece através do temor.
Do verdadeiro temor a Deus. Quantos estão entendendo? Não é qualquer temor. Tem pessoas que temem. Temem o escuro. Tem pessoas que não podem ficar no escuro, né? Tem temor. Tem uns que temem macumbeiro. Se o macumbeiro passar perto dele, o quê? Isso eu aprendi com alguém que eu não falo mais. É? Olha, tem outros que temem o quê? O inferno. Mas esse temor, aspas aí, não é o verdadeiro temor, porque o princípio do que esse temor leva é o quê? A sabedoria. Então, um temor normal que todo mundo pode ter. E o chamado, amados, quando a gente não cumpre o chamado, fica um peso sobre as nossas vidas. Não adianta querer fugir do teu chamado, que você vai viver pesado o tempo todo. Eu não estou falando que você vai engordar, não é isso. Eu estou dizendo que você vai estar sempre pesado. Porque Deus quer, porque você delargou aquele jugo que é leve. Quando você entrou no reino, sabe aquele jugo pesado que você carregava? Ele ficou do lado de fora. Agora o vosso jugo é o quê? É leve, é suave. E você sai do reino, e quando você sai do reino, tem um cara do lado de fora já com a trouxa pronta para jogar nas tuas costas. Quer que eu diga o nome dele? Eu não preciso. Eu não gosto de dar ibope para ele. Como é que é o nome, Nando, que você deu para ele? Capiroto. Vamos colocar esse apelido nele, Capiroto, tá bom? Capiroto está lá só esperando. Você saiu do reino, saiu do reino. Ah, desprezou o chamado, mete uma carga nele aí. E a carga é bem mais pesada do que aquela que você deixou, porque o cara é bonzinho. Põe mais uma aí para pesar. Então, amados, eu quero encerrar nesta noite dizendo para você que você tem um chamado de ser igreja. E igreja busca o quê? As coisas do reino. Elas estão em primeiro plano. Quantos estão me ouvindo? Tudo que tomar primeiro plano na tua vida, se não for as coisas do reino, eu quero dizer que você não está no reino. E não adianta você dizer, pode estar, não pode. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E isso só se adquire através do temor a Deus. Então você pode ser amigo do Evangelho. Você pode ser amigo dos evangélicos, mas você nunca vai ser reino de Deus. Porque sabe o que acontece conosco quando nós chegamos no reino? Nós nos tornamos reino de Deus. Ele disse, agora eu não estou mais aqui, eu vou subir. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois o reino. Porque Jesus, onde ele estava, as coisas aconteciam. Onde você estiver, as coisas têm que acontecer, se você for reino. Se preocupa. O que é que me tira? Eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei para vocês. Quando eu cheguei na casa de Deus, eu nunca falo dessas coisas. Não gosto. Não me sinto bem. Mas Deus me colocou a falar e eu vou falar. Quando eu cheguei na casa de Deus, eu tinha um problema. Eu tinha um problema com... Eu não sei se eu tinha um escorpião no bolso, sei lá o que era. Eu achava que esse negócio de dízimo não era muito bom. E aí passou 1 mês, 2, 3, 4, eu não dizimava. Eu aprendi isso sobre dízimo, mas eu não dizimava. E passou um tempo aí, conversando com a Deise, falei, olha, Deus falou uma coisa comigo. Eu falei, o que foi? Eu falei, eu estou sendo crente pela metade. Quantos estão entendendo o que você está dizendo? Todos estão entendendo ou não? Se você quer ser de Jesus, Ele só aceita você por inteiro.
Jesus não aceita resto, não. Jesus não aceita metade das pessoas. Ele quer inteiro. Ou não aceita. Porque quando nós falamos, você quer aceitar Jesus? Eu quero te dizer que, na verdade, é se Ele quer te aceitar. Quando nós oramos e conhecemos a bondade dEle, sabemos que Ele aceita todos que vêm a Ele. Por isso dizemos, você quer aceitar Jesus? Vem até aqui, porque Ele está pronto a aceitar qualquer um. Passou um tempo, eu comecei a dizimar. Logo passou um tempo, eu tive o seguinte, eu perdi um pedaço de um dedo. Um acidente trabalhista. Aí meu pastor veio me visitar e falou assim, eu vou te ensinar uma coisa. Eu falei, o que foi, pastor? Ele falou, olha, agora que você tem que mostrar fidelidade nos teus dízimos e nas ofertas. Aí eu pensei, ele enlouqueceu. Se eu já ganhava e não dava nem para dizimar, dizimava, era sacrifício. E por isso que meu dízimo era tão valioso. Quem dizima sem sacrifício, fica fácil. Não é não? É por isso que o salmista Davi disse assim, eu não darei nada ao Senhor que não tenha me custado alguma coisa. É Bíblia. E aí, quem já esteve no INSS nos anos lá atrás, sabe que tinha tanto desconto que você só saía com olerite. Eu falei, vou dizimar o olerite, vou cortar metade dele, vou dizimar. Mas eu dizimei. E vou contar uma coisa para vocês, nunca me faltou nada. E este acidente, por fim, pagou uma dívida que eu tinha, contei aqui, com a minha sogra, a pessoa que eu nunca quis ter dívida. E ainda me deu um carro. Porque Deus faz assim, se Ele quiser. Se Ele não quisesse, Ele ia me arrumar uma outra maneira de pagar a minha sogra. Agora ela vive comigo há 29 anos, já estaria pago, né, irmão? E ela que estaria devendo para mim. Então eu paguei minha sogra 10 vezes. Paguei o dinheiro e ainda paguei, e paguei. E estou pagando. Só que eu vou dizer para vocês, é porque eu tenho um chamado, e o meu chamado diz que eu tenho que ganhar almas. E ela disse, eu preciso ir para a igreja. E o diabo está colocando algumas enfermidades nela para ela não chegar até aqui. Mas você crê comigo? Ela vai chegar. Eu estou pagando o preço para que ela chegue. Quantos aqui querem ganhar alguém da sua família? Paga o preço, querido. Não é de graça, não. Igreja paga o preço. Jesus não pagou o preço das nossas enfermidades e dores e pecados na cruz? Pois é, então agora você paga o preço que você vai ter a vitória, porque Ele teve a vitória na minha vida, na tua vida e na vida de todos aqueles que o temem e que levantam as suas mãos e dê glória a Ele. O chamado é este. Você foi chamado para ser igreja valorosa. Porque a igreja é valorosa. Quando você vê alguém que e chora e resmunga, não é igreja, amados. Igreja é valorosa. Se está doendo, é glória. Se está tudo bem, é o quê? É glória. Se o pastor atrasa o culto, é o quê? É glória. Se o pastor fala, vou começar tudo de novo, não é, vou embora, né? Não. Fica em pé no seu lugar. É glória, amados. É glória. Porque Ele nos coroou de honra e de glória. Sim. Olha aqui para mim. Nós queremos facilitar todas as coisas para os irmãos, porque nós, aqueles que estão comigo, que dirigem esta igreja comigo, nós pensamos no seguinte: facilitar, sempre facilitar. Esse é o ministério da igreja, dos líderes da igreja. Então nós estamos adquirindo aquela máquina
aquela máquina de banco, essa MAP, a marca, é quase igual a essa MAP, né? Por quê? Porque se você quiser dizimar, você não precisa trazer dinheiro para a igreja. Se você muitas vezes sai com dinheiro, uma coisa, ou vai tirar dinheiro para dizimar. Muitas vezes você vem para a igreja e esquece. Você tem o teu cartão, você pode falar com o Marcos, com os obreiros aqui e colocar o teu dízimo. Agora entenda, eu não estou fazendo isso para que você passe a ser um dizimista. Esse é um problema teu. Se você não quer ter problema, seja, porque os meus ficaram para trás exatamente aí. Acabei de contar. Porque a Bíblia diz, a Bíblia me diz, que se eu for fiel nos dízimos e nas ofertas, o devorador nunca chegará na minha casa. Você crê nessa palavra ou não? Não chega lá, mano. Ele pode até passar por perto, dar uma olhada, lamber os beiços, mas ele não põe a mão naquilo que é teu. E quando Deus permite que ele põe, acontece como aconteceu comigo. Me roubaram um Fusca 70. Passou 3 meses, eu estava com um Chevette 86. Viu? Outro irmão ali, roubaram o carro dele. Foram olhar a tabela FIP para pagar o carro, pagaram 6 mil, 8 mil a mais do que valia, na verdade, o carro dele. É assim que Deus faz. Porque o devorador não chega lá. Quantos creem nessa palavra? É pela fé, amados. Ser crente é ter fé. Sem fé, mas eu posso ter fé hoje e não amanhã. Não, você não tem fé, você tem febre. Porque febre é assim, hoje tem, amanhã dor de cabeça. Toma uma Neusa. Neusaldina. Resolve. Mas se você quer resolver o teu problema de fé, é só com a palavra de Deus, é só com a intimidade com Deus. Você cumprir o seu chamado e tudo vai ser solucionado. Feche os teus olhos. Deus vai nos dar uma chácara. Eu creio nessa palavra. Deus vai nos dar uma chácara que vai ser o suficiente para nós fazermos tudo o que precisamos. Pergunta se eu tenho dinheiro. Não. Mas eu estou dizendo que Ele vai nos dar. Ouviu? Não é coisa grande nem coisa pequena, é o suficiente. Eu não estou colocando para Deus, Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe qual é o meu desejo. Deus vai abençoar pessoas essa semana aqui, com portas de emprego abertas. Eu conheci uma moça louca. Ela congregava comigo em São Mateus. Isso veio agora e Deus colocou, eu vou falar. Ela testemunhou o seguinte: ela tinha um dinheiro na mão que era para pagar não sei o que, e quando ela ouviu a mensagem, ela falou: Senhor, vou colocar tudo no teu altar, porque eu preciso de um emprego e quero estar sempre de acordo com o meu chamado. E ela depositou todo o dinheiro dela. Na segunda-feira, foi no domingo, na segunda-feira ela foi chamada para um trabalho. E não faltou nada para ela. Isso é passo de fé. Eu não estou dizendo para você fazer isso não, porque isso aí é uma coisa tua com Deus, é fé. E não sou eu que coloco fé no teu coração. Não sou eu que trilho os caminhos para você fazer as coisas. Não sou eu, é Deus.
Como você vai fazer? Não sei. Mas uma coisa eu sei que você tem que fazer: ser crente. Estar mostrando que você está no reino. Sabe como você mostra que está no reino? É com a maneira de viver. Tem crentes que dizem ser crente que a boca é cheia de palavrão. Esses vão ser, no futuro, ajudante de caldeireiro. Lá, onde tem brasa. Mas veja, o ajudante de caldeireiro não mexe do lado de fora, ele fica do lado de dentro para mexer as brasas. Cumprir o chamado é estar atento ao que você fala, ao que você faz, porque tudo é testemunho. E olha, o diabo está procurando brecha. Se você der, ele entra e destrói. E de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então cuidado com o que você faz, a maneira como você se porta, porque você está no reino ou você está fora do reino. Quantos estão me ouvindo? Aceite isso como palavra de Deus. Pai, nós te amamos, te glorificamos, te exaltamos, Pai. Pedimos ao Senhor que esteja nos conduzindo. Alguém aqui no nosso meio que quer se batizar, que tem desejo de descer as águas do batismo, ergue a sua mão bem alta aí onde você está, bem alta, amados. Quero saber. Há alguém que queira fazer isso? Vai começar as aulas de batismo em breve, e você precisa dizer: eu quero ir para o reino, eu quero estar fora do reino. Jesus, vou repetir, não aceita ninguém pela metade. Há alguém aqui que não se batizou e gostaria de se batizar? Vem participar das aulas do batismo. Quem é as pessoas? Mostra aí, dá um sinal com a tua mão. Quero orar com você agora. Não amanhã, agora. Eu tenho esse desejo. Ah, vou me batizar. Eu tenho desejo. Se ele vai te levar até o batismo, Não há ninguém? Não há ninguém? Amém. Pai, abençoamos a vida dos nossos irmãos. Abençoamos a vida dos nossos irmãos. Abençoamos, Pai, a vida daqueles que depositaram aqui os seus pedidos de oração. Muitos irmãos colocaram aqui os seus pedidos. E muitos que ainda não te conhecem, mas virão ao conhecimento da tua glória, porque eles saberão que o Senhor dos milagres o visitou. Nós oramos por cada pedido, Senhor, por cada família aqui representada, e pedimos a tua direção, a tua bênção, o teu milagre na vida deles, em nome de Jesus. Que a tua paz, a paz de Deus que excede todo entendimento, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e o consolo e a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de cada um até que volte o Senhor. Eu quero que todos olhem para mim. Amados, o que eu falei hoje é o que Deus me mandou falar. E como foi lá no início dessa igreja, o meu chamado é pregar a verdade. O meu chamado é cuidar de ovelhas. Então, não espere de mim outra coisa. Só isso que vocês estão vendo. Deus abençoe a todos. A Deise quer dar um recado aqui. Queridos, é o seguinte, há um projeto de nós comprarmos esse local. E eu creio que já está preparado. Amém. Né? Vai ser lindo. E existem tantas coisas ainda para concluir aqui na igreja. Nós precisamos do forro.